Bom dia, amigos da Sala 57. Que alegria poder estar falando com você nesta manhã de sábado. Desejo a você um feliz sábado, um dia especial para que você e eu tiremos para adoração, para reflexão e para meditação na palavra de Deus. Não somente isso, mas também para que você e eu cresçamos em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Hoje estamos juntos no capítulo 17 de 1 Samuel. Essa é uma história mundialmente conhecida. É uma história que todas as crianças contam com muita alegria. É uma história que serve de motivação, para muitas músicas, muitas peças teatrais. Afinal de contas, a narrativa de hoje nos conta sobre o encontro de Davi com Golias. A vitória já estava decretada por Deus para os seus filhos, mas o contexto dela é um contexto que nos traz grandes lições. E vale a pena eu contextualizar você nesses poucos minutos que nós temos, só para dar para você a reflexão final. Os filisteus estavam mais uma vez em uma investida contra Israel, mas dessa vez eles se ajuntaram, todos os reinos se ajuntaram para guerrear. E não somente isso, mas eles conseguiram um homem, um guerreiro de estatura muito avantajada. Era exatamente Golias. Golias era um gigante. E os gigantes nessa época, meus queridos, eles tinham ali acima dos 3,5 metros de altura. Era alguém muito grande mesmo. Agora, não somente ele era grande, como ele era com o corpo, tinha o corpo musculoso e era adestrado na guerra. Era um verdadeiro soldado, era um titã. Para ganhar e derrotar um homem dessa estatura e com habilidade de guerra como Sansão não, né? Como Golias, era necessário realmente ser um outro guerreiro muito forte, muito poderoso. E os filisteus então pensaram numa estratégia de poder subjugar mais uma. Olá, bom dia, querida. Subjugar mais uma vez Israel na seguinte forma: escolha um guerreiro e venham guerrear mano a mano, um contra um. Aquele que ganhar vai subjugar o outro reino. Pareceu muito boa a proposta, até que Saul e os israelitas viram quem era o guerreiro. Na hora que eles olharam Golias, todos eles foram tomados de pavor. O texto bíblico nos diz que dia após dia, Golias subia na colina, juntamente com o exército filisteu, e desafiava o povo de Deus, dia após dia, e ninguém aparecia. O clima de desânimo, de tristeza, de angústia já estava tomando conta de todo o acampamento. Nesse momento, aparece então o pequeno pastorzinho de ovelhas, Davi, que foi levar alimento para os seus irmãos que estavam no acampamento, né, dos israelitas, no acampamento lá do combate. E ele não entendeu por que eles estavam tão tristes, por que o semblante de todos era um semblante dominado pelo medo, pelo pavor, pela derrota. A derrota estava estampada no rosto deles e Davi não conseguia entender isso. Foi então que explicaram para ele o que estava acontecendo, do desafio que Golias havia feito, da promessa. Olá, querida, bom dia. Da promessa que o próprio rei Saul havia feito. Ele disse que o homem que matasse Golias iria casar com a filha dele. Olha só que presente, hein, amigos? Do nada a pessoa já ia fazer parte da família real. Isso era um presentão. Mas Davi não estava preocupado com o presente. Davi então se dispôs a ir guerrear, a ir à peleja. Os irmãos de Davi tentaram impedi-lo, mas não conseguiram. Saul tentou convencê-lo ao olhar. Saul olhou para Davi, um menininho ruivo, cabelo espetado, roupa simples, não tinha uma espada, não tinha uma faca na mão. Saul então falou: não é possível que esse menino vai ganhar de Golias. Mas foi exatamente
nessa tentativa de querer convencer Davi, que ele se toma de mais vontade de desanimar Davi, né? Que Saul tinha, que ele se toma mais de coragem para partir para cima da batalha. Saul ainda dá a sua armadura para Davi, mas ele nunca tinha usado aquilo, amigos. Nunca. Ele então se solta de aquilo tudo e ele fala assim: não, eu vou lutar contra esse homem, mas eu não vou com nada disso. Davi simplesmente foi com uma funda. A funda era antigamente o que hoje nós chamamos de estilingue, né? Ela é como se fosse uma baladeira de pedra. Era uma fita de couro com uma bolsinha onde colocava a pedra, você girava a pedra e soltava uma das pontas e então lançava a pedra em direção ao alvo. Davi treinava muito isso, né, amados? A arma dele era essa, era um cajado e a baladeira, a funda. E ele vai no riacho, escolhe 5 pedras. 5 pedras para ir ao encontro de Golias. Quando Golias vê Davi, ele fala: não é possível. Vocês estão mandando criança para lutar comigo. Eu achava que vocês iam enviar o melhor soldado, mas eu estou vendo aqui um menino. Não é possível isso. Não acredito que vocês são tão covardes. Aí então, nós encontramos exatamente o que está escrito no verso 45 e 46, que Davi diz que você vem a mim contra a espada e com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Davi não estava confiante na espada. Davi não estava confiante na funda. Davi não estava confiante nas pedras. Davi não estava confiante na sua agilidade. Mesmo ele tendo matado um urso e um leão poucos dias antes, ainda assim ele não estava confiante em si mesmo. A única confiança, a única esperança, a única força que Davi tinha, ele declara: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Davi entendeu que a vida de relação íntima que ele tinha com Deus era tão forte, a ponto de superar qualquer estratégia, qualquer arma diante de uma batalha que aos olhos humanos era impossível de ser vencida. Davi também sabia que ao Golias estar enfrentando Israel, ele estava enfrentando o Deus de Israel. Você percebe a ligação que Davi tinha com Deus? Como para ele era muito íntimo, muito forte essa ligação? Ele e Deus, o povo e Deus, tudo isso não era desassociado, ou seja, a vida espiritual de Davi, a religião dele, a comunhão dele com Deus, permeava todas as outras áreas da vida. E não somente permeava, mas era a base, era o meio e era o fim de tudo, a vida espiritual. E por isso ele tinha certeza que o Senhor daria a vitória. Hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça e toda a terra vai saber que há Deus em Israel. Querido amigo, querida amiga que me escuta nesta manhã de sábado, eu gostaria de perguntar a você, primeira coisa, como você tem se relacionado com Deus? Como você tem desenvolvido a sua vida espiritual diante dele? Você confia em Deus como Davi confiava? A ponto de saber que as afrontas, a ponto de saber que os desafios que o inimigo põe, na verdade ele não coloca contra você, mas é contra Deus. Você e Deus já são um, assim como Davi era, a ponto de entender que tudo não estava somente relacionado a ele, mas ao Deus que ele cria também. Você já tem esse tipo de relação? Se não tem, eu quero convidar você a nesta manhã reavaliar de forma sincera, de forma honesta, de forma profunda aquilo que você tem chamado de vida espiritual, para que você e eu caminhemos através da direção, da dependência soberana do Espírito Santo, para alcançarmos esse nível de intimidade.
Os gigantes, você e eu vamos ter muitos hoje. A vida hoje coloca para mim e para você vários gigantes modernos. A saúde ou a falta dela, o desemprego, os vícios, o lar sendo desfeito, doenças emocionais, doenças até mesmo de caráter espiritual. Qual é o seu gigante? Qual é o gigante moderno hoje que afronta a sua vida? E talvez aqui esteja a grande diferença, porque o gigante Golias, ele não afrontou a Israel, ele afrontou o Deus de Israel. Talvez hoje o inimigo tenha afrontado você e a mim, porque nós estamos desconectados do verdadeiro Deus de Israel. Por isso eu quero convidar você hoje a realinhar a sua vida com Deus, para que diante dos gigantes, para que diante dos desafios, você e eu não tenhamos medo e possamos proclamar em alto e bom som, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel, para que toda a terra trema diante do Deus que você serve, para que todos os gigantes caiam prostrados diante da presença do Deus de Israel e por tudo aquilo que ele vai fazer através da sua vida, querido filho de Deus. Toma posse dessa bênção. Toma posse agora dessa bênção. Fala amém. Amém. Toma posse dessa bênção e parta agora em frente aos seus gigantes com o poder sobrenatural daquele que não conhece a derrota. Que Deus te abençoe, que Deus te bendiga e que você ainda hoje pise a cabeça do seu gigante.